Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 22, nos ensina uma lição muito importante sobre confiança em Deus. Nosso pai, na fé, Abraão, foi provado de uma forma assim, bem dolorosa para todos, acredito eu. Principalmente quem é pai vai saber. Deus fez uma promessa a Abraão. Prometeu um filho já na sua velhice, né? E disse que ele seria pai de nações. E vem Isaac, que era seu filho. Ele já tinha tido Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa, né? Ismael foi um filho que Abraão teve com Agar, sua escrava. O filho da promessa era entre Abraão e sua esposa Sara. Isaac já era um rapaz, né? Ao que tudo indica. E aí Deus vem a Abraão, né? E chega a Abraão e diz que era para Abraão partir para a terra de Moriá, que Deus mostraria um monte aonde ele ofereceria Isaac em sacrifício a Deus. Abraão, sem falar nada com Isaac nem com Sara, pega a lenha, coloca nas costas de Isaac, pega um servo, um jumento e segue para a terra de Moriá. Andou durante 3 dias. Acredito eu que 3 dias Abraão passou orando em comunhão com Deus, porque imagine você, sabendo que Deus tinha te pedido seu único filho e a sua promessa. Lembra agora da promessa que Deus te fez. E imagine depois que você receber, cuidar, e ela já estiver ali quase na hora de dar frutos, né? Ele chega e fala, agora eu quero de volta. Qual seria a sua reação? Abraão, como era um homem muito temente a Deus, foi provavelmente com o coração apertado, partido, sangrando talvez, mas foi sem reclamar, sem murmurar. A Bíblia não relata que ele disse nada nesse sentido, mas ele foi. Acredito eu que Abraão foi orando o tempo inteiro, e acredito eu que ele pedia força para suportar aquele pedido. Eu não acredito que Abraão pedia para o Senhor ter misericórdia e não levar Isaac, mas acredito que Abraão sabia que a vontade de Deus na vida dele era o melhor e ele simplesmente pedia força. Eu, no lugar de Abraão, não sei se com a minha filha seria assim, mas nas minhas provas a Deus, que Deus me propõe, eu nunca pedi, Senhor, tira essa prova, Senhor, acaba essa prova, Senhor, me tira daqui, faz passar logo. Não, eu digo, Senhor, me dá força de vencer a prova. Eu quero sair aprovado pelo Senhor. Eu quero sair mais forte, porque cada prova te deixa mais forte. Eu quero sair com maior intimidade com Deus, porque cada prova te deixa mais íntimo de Deus. E lembrando que Deus ama prova quem Ele ama, né? E quando você recebe a prova como uma bênção, ela não se torna um jugo. Porque o que você recebe de bênção de Deus não é um jugo. Você aprende a aproximar, a pedir. Veja bem que Abraão foi com Isaac andando, e quando chegou, Deus mostrou o monte, né? E ele pede o servo, ordena ao servo que fica ali com o jumento e diz, subirei eu e o rapaz, e quando acabarmos de adorar, voltaremos. Abraão já tinha no seu íntimo que o Isaac ia voltar, porque ele era uma promessa. Ele talvez pensasse que Deus ia prover outra coisa, igual proveu a cabra, mas ele podia, né, o carneiro, o animal que estava lá, o cordeiro, mas ele podia pensar, talvez nessa época a Bíblia não relata nenhuma história de ressurreição, mas talvez ele podia até pensar, se ele morrer, Deus vai trazer a vida de volta, porque ele é a promessa. Abraão cria e tinha certeza que ele era a promessa de Deus. Fato é que Abraão subiu o monte com ele. E Isaac pergunta, pai, nós temos a lenha, né? Temos o fogo, mas cadê o animal? E Abraão diz, Deus vai prover, Deus proverá. Quantas vezes eu já disse para minhas meninas isso? Pai, vai ser meu aniversário e eu sem condição nenhuma. Minha filha ora que Deus vai prover. E elas pequenininhas, com 4 aninhos, dobraram o joelho e oraram. E à noite, né, Deus usou pessoas e trouxeram um bolo, trouxeram uns doces, trouxeram presente, cantaram parabéns, trouxeram pizza para elas.
E eu vi a alegria estampada no rostinho delas com 5 anos, fazendo 5 anos de idade. E chegou em mim e falou: papai, eu orei, Deus ouviu. Isso não tem preço. Para mim, imagine para Deus. E Abraão sobe, e quando Isaac está na pedra de holocausto, lá de sacrifício, imagino eu que ele deve ter conversado com Isaac, porque Isaac, né, deitou ali. A Bíblia não fala que ele relutou, mas eu acredito que ele confortou Isaac, falou: meu filho, vai, que é a vontade de Deus e algo extraordinário vai acontecer agora. Porque nas horas das nossas provações mais difíceis aqui em casa, eu falo para minha esposa, para minhas filhas: vamos começar a glorificar a Deus, porque vamos ver o milagre. Quando a prova aperta, você vai ver o sobrenatural de Deus. Quando não tem mais saída, você vai ver o agir de Deus de forma sobrenatural na sua vida. E você vai ter o que contar. Você vai ter vivência com Deus para chegar e falar com autoridade. Porque você viveu, você passou, você não ouviu de ninguém. Foi com você. Não reclame da sua prova, não reclame do que você tem passado, não reclame do que Deus tem proposto, não reclame do seu ministério. Deus quer te usar, varão. Deus quer te usar, irmã. E para isso você tem que ser preparado, você tem que ser forjado, você tem que ser amassado. Abraão, quando se prepara para fazer o sacrifício, Deus diz para ele parar. E ele olha e vê o cordeiro preso pelos chifres. Ele sacrifica o cordeiro e volta. Acredito eu que quando ele ainda estava levantando ali o punhal, ele ainda dizia: Senhor, me fortalece. Se fosse eu no lugar dele, era isso que eu estava falando, que nas provas, no último segundo, quando não tem mais jeito, eu ainda estou dizendo: Senhor, me fortalece, porque eu sei que eu vou ver um milagre. E Deus nunca me deixou faltar, Deus nunca me desamparou, Deus sempre me mostrou e agiu na minha vida no milagre. Eu tenho vivido coisas maravilhosas com Deus por onde eu passo. Com todos que eu converso, eu costumo contar o que eu tenho vivido. Eu confesso que às vezes eu já me abateu a fraqueza. Mas todas as vezes que a fraqueza me abate, eu vou e falo: Senhor, me fortalece, me sustenta, porque eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. Eu quero realizar os feitos que o Senhor tem para mim. Eu quero ser preparado por Ti. Eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, eu não quero esmurecer. Eu quero que o Senhor me faça forte, eu quero que o Senhor me sustente. Se depender da gente, a gente não tem força. A maioria de nós vamos cair, a maioria de nós vamos enfraquecer, vamos reclamar, vamos murmurar, mas quando chegar a fraqueza, que você sentir sinal de fraqueza, já vai para os pés do Senhor e começa a clamar que Ele vai te levantar. O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó significa que é o Deus que fez a promessa, que trouxe a promessa e o Deus que sustenta a promessa. O Deus de Abraão fez a promessa para ele, que era Isaac. O Deus de Isaac cuidou dele. Fez ele existir e fez ele gerar Jacó, que foi o pai das tribos de Israel, e sustentou eles durante o período de dificuldade. Não deixe de crer que Deus vai agir na hora certa. Não peça a Deus para te tirar da prova, peça a Ele para te fortalecer e peça a Ele para te mostrar se você precisa evoluir, onde você precisa evoluir, e busca melhorar a cada dia, busca sua santidade diante de Deus. Você não vai ser santo porque santo só foi Jesus, mas você tem que querer ser santo. Isso é que nos faz diferente do povo ímpio. Se aproxime de Deus na hora da dificuldade, na hora da sua prova. E quando a prova passar, glorifica a Deus com um brado de alegria. Não deixe de glorificar, não deixe de agradecer por ser quem você é, por ser quem você está se tornando. O Senhor Deus tem algo grande na sua vida. E Ele vai fazer. Creia nisso. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.